Você pode sentir a presença do Senhor? Sim ou não, querido? Amém, né? Cada um. Voltou. Olha aí, tá que nem a nossa luz aí no final de ano, né? Você que passou ano novo no escuro aí, é só para ter uma prévia, né? Querido, feliz ano novo para você, que seja um ano de graça, que seja um ano onde você possa ouvir o Senhor de uma maneira ainda maior, mais intensa do que nos anos anteriores. É um ano de retomada, é um ano onde nós estamos aí dentro de uma nova perspectiva para o nosso país, é um ano de eleição, é um ano onde nós já podemos olhar para algumas coisas que ficaram para trás dentro dessa pandemia. Ainda evidentemente temos alguns resquícios, né? Mas já estamos dentro de uma nova fase e eu quero começar uma série hoje específica para um novo ano, para uma nova meta, para um novo tempo. Você está comigo? Amém? Então eu quero te convidar, você abrir a sua Bíblia, nós vamos olhar dentro de uma história, na verdade, vai começar ali em João, no capítulo 20, você vai olhar ali comigo, e depois você vai continuar essa história, onde ela continua, que é no livro seguinte, que é lá em Atos dos Apóstolos. Essa série se chama Altruísta, e eu vou te explicar rapidamente aqui por quê, dentro de uma pergunta que eu sempre faço. Todo final de ano é um momento muito chave para nós olharmos para nós mesmos e fazermos algumas perguntas. Como você foi nesse ano de 2021? Em várias áreas. Não é aquela pergunta que você faz: será que eu merecia ganhar um presente do Papai Noel em dezembro porque eu me comportei durante o ano? Mas é uma pergunta chave: como você se saiu em 2021 na tua caminhada com Deus? Se você pudesse dar uma nota para você, de 0 a 10, como você se saiu na tua empresa, nos teus negócios? Como é que foi de 0 a 10? Como você se saiu no teu relacionamento familiar? Cresceu a intimidade da família? Houve perdão? Houve restauração? Ou continuou na mesma? E aquela pergunta que eu sempre faço todo ano para mim mesmo, e aí eu faço para você: um ano novo, amém, glória a Deus, tudo novo ou tudo de novo? Eu já trouxe até uma palavra com esse título, né? Tudo novo ou tudo de novo? O que é que você quer para a tua vida? E cada novo ano é um momento de você traçar metas. As pessoas chamam isso de resolução. Põe só o tempo para mim lá na tela, por favor, Fagner. As pessoas chamam isso de resolução, e isso é bom que você trace algumas metas, é bom que você defina alguns alvos. Mas eu creio, eu vou citar algumas resoluções que geralmente todas as pessoas fazem aqui. Eu gostaria que você olhasse, prestasse atenção aonde elas estão focadas, porque eu tenho um novo desafio para você nas próximas 4 semanas, como pessoa, como filho de Deus e principalmente como igreja. Por exemplo, uma das resoluções mais comuns de ano novo, qual é? Esse ano eu vou perder peso. Poxa, é uma boa meta. Se você está acima do peso, é uma meta legal, é um negócio bacana para você fazer. Vai e vai firme. Geralmente você fala assim: ó, semana que vem, depois das festas, né, depois dessa comilança toda, eu começo. É uma boa meta de ano novo. Esse ano eu vou ganhar mais dinheiro. Também é uma boa meta, dependendo daquilo que você está fazendo. Poxa, vou conquistar outras coisas, correr atrás de alguns objetivos. Esse ano eu vou conseguir um emprego melhor. Também é uma boa meta, é algo bem legal para você fazer, você vai crescer. Esse ano eu vou me aperfeiçoar mais. Esse ano eu quero ler bastante coisa, assim, que faça eu me tornar uma pessoa melhor. Também tem o seu valor, é uma coisa legal para você perseguir. Uma outra coisa que todo mundo geralmente faz: esse ano eu vou me exercitar mais. E aí geralmente as pessoas começam, dentro de janeiro, né, começa a caminhar, e antes de terminar, de repente, janeiro, no início de fevereiro, elas já pularam já a caminhada. Ele tinha o objetivo de correr, mas enfim, isso aí vai ficando. E muitas dessas coisas, uma outra meta legal também: eu vou sair das dívidas este ano. Vou me programar, vou me organizar e vou sair das dívidas. Todas essas metas e resoluções são boas, meu amado. Tudo isso aqui é legal, e se você está em alguma dificuldade nisso, seja acima do peso, seja está sedentário, seja está travado na tua área profissional, qualquer coisa, é uma coisa boa de você perseguir, correr atrás. Mas você percebe que todas essas resoluções que eu coloquei para você, que são boas, elas estão centradas em quem? Quem é o centro dessas resoluções? Sou eu.
É o que eu quero, é o que eu faço, é o que eu gosto de fazer, e embora nenhuma dessas coisas que eu falei estejam erradas, elas estão absolutamente centradas em mim. E você já reparou que entra ano e sai ano, a gente faz resoluções centradas em nós? E aí a pergunta que eu faço para você é: tudo novo ou tudo de novo? Quantos aqui querem tudo novo? Boa parte das pessoas querem tudo novo, só que para fazer coisas novas, nós temos que fazer coisas diferentes. Esse é o segredo da mudança. Para fazer coisas novas, eu preciso fazer coisas diferentes. Eu quero um casamento novo. Se você continuar tratando a tua esposa, tratando o teu marido da mesma maneira que você tratou nos anos anteriores, vai ser tudo de novo. Eu queria que o meu filho se tornasse mais comportado, ou expressasse nas suas vidas os valores que eu tenho como família. Se você continuar ensinando eles da maneira que você acha que está certo, eu tenho certeza que você acha que está certo, mas se você por alguma razão acha que alguma coisa não está dando certo, você quer que mude, alguma coisa tem que mudar. Eu gostaria que os meus filhos fossem mais fervorosos, ou que a minha família fosse mais fervorosa, ou eu gostaria de ouvir mais a Deus. Querido, se você quer algo novo, você precisa fazer alguma coisa diferente. Do contrário, 2022 vai ser tudo de novo. Nós vamos chegar de novo nas eleições de 2022. E de novo você vai ver muitas pessoas brigando pelas mesmas coisas. De novo você vai ver muitas pessoas colocando as suas esperanças nas mesmas coisas. E de novo você vai ver pessoas frustradas. Qualquer governo que chegue, que entre, que saia, em qualquer era do mundo, meu amado, ele sempre vai trazer, agradar algumas pessoas e desagradar outras. Por isso a nossa esperança não está que o mundo, o governo desse mundo mude ou transforme. Nós cantamos aqui, uma das primeiras canções que nós cantamos esse ano foi o quê? A esperança está em Jesus. E as resoluções que eu gostaria que você mantivesse essas ali, mas prestasse atenção, elas vão ser diferentes. Nas 4 semanas eu quero te dar algumas coisas talvez que você nunca fez antes nos anos anteriores, porque é uma grande tragédia na nossa vida com Deus, nós continuarmos tratando a Deus como se Ele fosse uma ferramenta para eu conseguir o quê? As minhas resoluções. Deus, me ajude a me exercitar mais. Deus, me ajude a ganhar mais dinheiro. Deus, me ajude a eu me aperfeiçoar mais, me ajude a eu perder peso, Senhor. Aí tem aqueles que até creem, né, que oram pelo docinho, pelo bolo. Senhor, tira todas as calorias agora, faz desaparecer e tal. Ele pode fazer desaparecer se alguém passar na tua frente, tirar de você, ele vai embora. Tem coisas que a gente pede, querido, parece assim brincadeira, né, mas a gente pede. A gente faz esse tipo de oração em outras áreas da vida. Senhor, faça desaparecer essas dívidas, e aí continua gastando. Senhor, transforma essa pessoa, mas você não semeia nada de diferente na vida dela. Entende, querido, que existem algumas resoluções que a gente faz, é como pedir para Deus tirar a caloria do docinho e se empanturrar de comer, e crer que nada vai acontecer. Existe uma lei que Deus deixou dentro de alguns princípios. Deus me ajude, Deus me abençoe, Deus me proteja, Deus faça a minha vida ser melhor, me faça feliz, me faça mais rico. E o fato é que muitas pessoas ao longo do ano, elas pensam assim, às vezes até dentro da igreja: eu já tentei Deus, mas está difícil, Deus não me atende. Olha aqui, eu como e continuo engordando, é o exemplo que eu estou tirando aqui. Ou eu faço isso, continuo colhendo isso que eu estou plantando, vê se pode. Continuo semeando essa semente e não vem nenhuma fruta diferente, vem só essa daqui que eu estou semeando. Deus me ajude, Deus me proteja. Querido, se nós queremos ser discípulos de Jesus, nós precisamos entender algo tão simples que Jesus disse assim, se vocês quiserem ser meus discípulos, neguem-se a si mesmo. Por isso que essas resoluções que eu vou colocar para você hoje aqui, 4 semanas nós vamos falar sobre 4 coisas. Se nós queremos ser discípulos de Jesus, é mais sobre Ele, menos sobre nós. Por quê? Ele falou, se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Por isso aquelas resoluções centradas em mim, como eu falei, elas têm o seu valor, mas elas não podem ser a prioridade da vida. Eu gostaria que como igreja, meu querido, dentro desse ano de 2022, Deus já nos deu palavras grandiosas no ano passado, a respeito do que Ele faria neste lugar, e com as pessoas deste lugar.
Agora, para Ele fazer essas coisas, nós precisamos plantar algumas coisas diferentes. Então eu gostaria contigo, como igreja, por isso que eu pedi, se você conhece alguém do teu pequeno grupo, ou que não pôde estar na igreja nessas 4 semanas, por alguma razão, por estar trabalhando, estar na temporada, estar de férias, amém, glória a Deus, que eles aproveitem e usufruam disso, mas mande essa série de palavras para essas pessoas, mande para os teus parentes, mande para os teus amigos, querido, porque eu quero tentar, segundo a palavra de Deus, mostrar para você, que se você não plantar coisas diferentes naquilo que eu vou te direcionar, você vai continuar colhendo as mesmas coisas, e nós estamos falando de uma igreja que se diz a verdade, que liberta, que carrega consigo um nome tão forte, que precisa levar essa verdade ao mundo. Eu quero falar sobre coisas que não tem a ver conosco, é negar a si mesmo, mas coisas que tem a ver com outras pessoas, porque aí vem a pergunta, e se eu fizesse diferente dentro desse ano? E se eu fosse uma testemunha ousada, que decidisse alcançar mais, mesmo que eu fosse ridicularizado? E se eu decidisse, ao invés de todas essas coisas centradas em mim, decidisse assim, servir melhor? Poxa, amar a mais, mesmo que isso me deixe confortável. E se, ao invés de pedir, Senhor, me abençoa, que eu fique rico, que eu fique isso e aquilo, eu decidisse assim, Senhor, esse ano de 2022 eu quero ser extravagante na minha generosidade. Eu quero ser uma pessoa generosa em 2022. Isso tem a ver com o outro, não tem a ver com você também. E se, dentro disso tudo, eu decidisse viver cada dia, cada situação, cada problema para a glória de Deus, em 2022 inteiro? São 4 coisas, meu amado, simples, mas eu gostaria de colocar no teu coração como igreja. Sabe, ouça a voz do teu pastor que está direcionando os teus primeiros pensamentos para o ano de 2022, para onde nós vamos olhar? Mais para Ele e menos para nós, mais para aquilo que Deus quer fazer e menos para nós. Você já imaginou o que seria do mundo se todos olhassem mais para as outras pessoas e menos para nós? Amém? Você já entendeu isso? Sim ou não? Ok, agora o texto que nós vamos entrar, ele tem um contexto muito profundo, é João capítulo 20, está lá no final do Evangelho. Nós vimos na série Entre Nós, lá os primeiros capítulos de João, e hoje eu quero pegar o final e entrar dentro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 20 de Atos, verso 19, deixa eu só te dar um contexto rápido. Os discípulos estão caminhando com Jesus há 3 anos, ouvindo Jesus, recebendo as mensagens, vendo pessoas serem curadas, vendo cegos verem, até um morto ressuscitou nesse processo. E agora Jesus começa a falar assim, gente, agora está chegando a minha hora, o Filho do Homem vai ter que morrer, mas Ele vai ressuscitar ao 3º dia, mas Ele vai ter que morrer, Ele vai ter que ser entregue nas mãos dos enganadores, Ele vai ter que ser entregue. E aí os discípulos começam assim, não Senhor, não é assim que vai ser, não funciona assim. Pedro se levanta, logo após ele ter falado assim, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala assim, olha, agora importa que eu morra. Ele fala assim, não Senhor, o Senhor não vai morrer. Jesus repreende ele, enfim, Jesus está dando vários avisos, que ele iria morrer, mas que eles ficassem tranquilos que o 3º dia ele ia ressuscitar. Pois bem, Jesus morre na cruz, é domingo, 1º dia da semana. O que os discípulos estariam fazendo? Poxa, depois de todas essas palavras, o que eles iam estar fazendo? Iam estar pregando, eles iam estar evangelizando. Jesus morreu, mas fiquem tranquilos, Ele vai voltar, Ele vai dar tudo certo, vamos sair aí para fora e falar de Cristo a todas as pessoas. É isso que eles fizeram? João capítulo 20, verso 19, vamos ver o que eles fizeram. Diz assim, ao cair da tarde daquele 1º dia da semana, domingo, onde é que estão os nossos discípulos? Avisados, alertados, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou no meio deles e disse, paz seja com vocês. Depois de tantos avisos, depois de tantas instruções, depois de presenciar tantos milagres, aonde estão os discípulos? Pregando? Aonde estão os discípulos? Empolgados? Será que eles ouviram de fato a voz do mestre aqui? Eles estavam trancados, com medo dos líderes que haviam prendido Jesus. Por que eles não estavam compartilhando a fé com ousadia, querido? Porque havia medo. Por que eles não estavam vivendo aquilo que Jesus falou para eles viverem naquele novo tempo deles? Porque eles estavam com medo.
E a primeira pergunta que eu faço para você, nesse primeiro culto desse ano, com medo de que você está dentro desse ano de 2022? Com medo de que você pode estar dentro desse ano de 2022, querido? Se você deixar esse medo te consumir, você não vai ver ou ouvir aquilo que Jesus disse para você. Você não vai conseguir enxergar aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Se você continuar preso no medo de 2020, de que essa pandemia nunca mais vai embora, ela nunca mais vai ir. Sempre vai haver uma nova variante, sempre vai haver em algum lugar do mundo alguma coisa acontecendo e falando, olha, está vindo para cá, vai chegar em algum momento, e você vai continuar, ainda que não esteja trancado dentro das portas do teu apartamento, da tua casa, trancado dentro da tua mente, preso, com medo. Medo do quê? Medo de doenças, medo da morte, medo de não estar preparado para quando a tua hora chegar. O que é que você tem mais medo? De morrer, de perder oportunidades, ou de chegar diante do Senhor e Ele olhar para você e falar, o que é que você fez com a tua vida? Senhor, eu me tranquei as portas porque eu estava com medo disso ou daquilo. Senhor, eu não fui uma fiel testemunha, Pai, porque, sabe como é que é? Estava difícil lá embaixo, sabe? Eu tenho ressaltado isso, esse é um ano de eleições, é um ano importante para o nosso país. Muitos estão com medo agora, muitos quando chegar mais próximo lá de outubro estarão com medo ainda maior, muitos estarão confusos, e eu sei, querido, também estou receoso a respeito de muitas coisas, mas eu preciso entender de que, apesar de eu ter visto os milagres, apesar de eu ter até visto um morto ressuscitar, apesar de eu ter estado andando com Jesus há 3 anos como os discípulos, se eu ceder ao medo, eu não vou conseguir cumprir aquilo que Deus me chamou para eu fazer. Não vai funcionar. Naquele domingo, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus se pôs no meio deles e disse, paz seja com vocês. O que é que nós precisamos no meio ao medo, meio ao caos? Do quê? O que Jesus disse? Você precisa da paz, mas não é uma paz qualquer. Não é uma paz que vai ser eleito o candidato que você quer. Não é uma paz que, olha, as vacinas que você estava tanto esperando vai chegar. Não é a paz de que tudo aquilo que eu programei lá no comecinho, aquelas resoluções vai dar certo. É a paz de Cristo. É uma paz diferente. A paz de Jesus, querido, ela excede o entendimento, por quê? Porque ela não é comum. Se ela fosse uma paz assim, tenho dinheiro no banco, tenho um carro bom, tenho uma casa boa, está tudo certo com a minha família, então eu estou em paz. Isso não é uma paz. Isso não é uma paz que excede o entendimento, isso é uma paz normal, é normal que você esteja em paz. Está tudo dando certo para você, tudo que você programou está certo, não tem nada fora do lugar. Isso não é paz, não é essa paz que nós estamos procurando. Sabe, correr atrás dessas coisas, quero estabilizar todas essas coisas na minha vida. É como aquelas resoluções que eu falei lá no começo, são boas coisas para você correr atrás, mas nunca, jamais deve se tornar a tua prioridade. A tua prioridade é buscar a paz do Senhor. Essa excede entendimento. Essa é a paz que faz com que seja inadmissível ou incompreensível para alguém que está de fora olhar como eles estão indo para a boca dos leões e ainda assim estão cantando, como eles estão sendo prestes a serem queimados na fogueira ou crucificados, seja de cabeça para cima ou de cabeça para baixo, e ainda assim eles proclamarem com tanta ousadia sobre esse nome. Como que eles estão morrendo, apesar de tudo que eles estão vivendo, ainda assim estão em paz? Como? Essa é a paz que excede todo entendimento, essa é a paz de Cristo e é essa a paz que você precisa. Como? Se o Brasil está virado nisso ou naquilo, seja agora, seja em outubro, seja em 2023 ou quando for, como eles ainda estão com o coração em paz? Como o mundo está imerso em uma pandemia, o mundo está um caos, as pessoas estão tremendo de medo, e como eles ainda proclamam e andam com coragem por onde eles forem? Como? Você entende? Você consegue compreender e fazer uma revisão do que aconteceu conosco nos últimos 2 anos e do que nós queremos para agora 2022? Você quer tudo novo ou tudo de novo? A pergunta que eu fiz para você, e você levantou as suas mãos, você disse que queria tudo novo. Agora, para fazer tudo novo, eu preciso fazer algumas coisas diferentes que eu fiz nos últimos 2 anos. E uma das primeiras coisas que nós olhamos aqui é que esses discípulos, às portas trancadas, com medo dos líderes judeus, de repente, eles saem do seu lugar e começam a proclamar Jesus com ousadia. Como? O que aconteceu? Para que essas pessoas medrosas, agora elas começam a sair dos seus lugares. Atos capítulo 1, adiante algumas páginas aí na tua Bíblia, é o próximo livro. Capítulo 1 de Atos, verso 8, adiante aí algumas páginas. Jesus fala:
Põe o tempo para mim lá, Fagner. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês vão ser minhas testemunhas. Guarde essa palavra. Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Como aqueles discípulos que estão a portas trancadas, eu quero me esconder, eu não quero, eu estou com medo do que tem lá fora. Eles saem e começam a proclamar a palavra de Deus com uma ousadia nunca antes vista nessa face da terra. Jesus fala assim, vocês vão receber poder, e não é para vocês irem na igreja e ficarem lá, ai que coisa boa, como é bom sentir a presença de Deus, depois voltar para casa e continuar tudo igual. Não é para ir lá, subir no monte, descer do monte, ir para não sei aonde, ir para uma conferência, ir para um seminário, e voltar cheio da presença de Deus, e depois se trancar em casa e ficar tudo certo. Isso não é o poder de Deus. Quando você recebe o poder de Deus, você imediatamente se torna uma testemunha. Nós recebemos poder, e esse poder vem do Espírito Santo para ser uma testemunha, e algo grande acontece aqui. O fato é que depois disso, logo depois do dia de Pentecostes, depois disso, Pedro se levanta, esse Pedro que estava amedrontado, que negou Jesus 3 vezes, que estava junto com a turma trancada lá naquele domingo, com medo, esse Pedro logo em seguida se levanta, proclama a palavra de Deus com ousadia, 3.000 pessoas recebem aquela palavra, depois eles pregam de novo, João se junta a ele, e 5.000 pessoas agora são acrescentadas àquela igreja, e agora eles entram no templo, e olham para um homem que estava ali há 40 anos, e fala assim, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda, e aquele cego, ou aquele coxo se levanta e anda, e agora há um questionamento das mesmas autoridades que questionaram a Jesus, e das mesmas autoridades que eles estavam com medo, trancados. As mesmas autoridades, aqueles líderes judeus que eles estavam com medo, lá em João capítulo 20, estão questionando eles, e o chefão deles ali, chega para eles e fala assim, com que autoridade vocês estão fazendo isso? Agora perceba, uma mudança, algo transformado aqui, há algo acontecendo aqui, que nós precisamos perceber, querido, para podermos entender qual é a primeira resolução que você precisa ter dentro deste ano de 2022, olha a transformação de alguém que está trancado a portas fechadas, com medo do que os líderes judeus vão falar, e de alguém que agora está diante desses mesmos líderes judeus, capítulo 4, olha ali, adianta uma página, 2 aí, dependendo da tua Bíblia, capítulo 4, verso 8, vai dizer assim, então, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, perceba a postura, eu queria que você tentasse entender, qual é a postura, olha como ele diz aqui, autoridades e líderes do povo, ou seja, eram aqueles mesmos que eles estavam com medo, as portas trancadas, eles estavam com medo dos líderes judeus, são esses, estão diante deles, e agora ele está diante deles, e fala assim, autoridades, líderes do povo judeu, tinha uma galera lá, visto que hoje nós somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, aquele milagre que eu contei para você, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, agora observe o verso 10, olha que ousadia, querido, olha a transformação, saibam, senhores, e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, eu já imagino Pedro assim meio que estendendo a mão, ou estendendo o dedo, né? A quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus o ressuscitou dos mortos, esse homem está aí curado diante dos senhores. Que ousadia é essa? Da onde surgiu que esse cara que está alguns dias antes trancado dentro de casa com medo daqueles líderes, agora está diante desses líderes falando assim, deixa eu falar para vocês sobre o nome, deixa eu falar para vocês o que vocês fizeram, mas deixa eu falar para vocês o que é que Deus fez. Da onde veio isso, querido? Será que veio daquela resolução, esse ano eu vou perder mais peso, esse ano eu vou ganhar mais dinheiro, esse ano eu vou me tornar uma pessoa melhor, ou será que veio da autoridade do Espírito Santo, da paz de Jesus, que entrou naquele quarto cheio de medo, cheio de pessoas medrosas, apesar de estarem cheios de conhecimentos, apesar de eles saberem muitas coisas, tinham andado com Jesus 3 anos, aonde veio? Sabe do que você precisa? Ser cheio do Espírito Santo em 2022, você sabe qual que é o maior alvo que você precisa ter na vida? É buscar a presença do Espírito Santo,
porque a ousadia que você tanto precisa nos negócios, a ousadia que você tanto precisa na tua casa, a ousadia que você tanto precisa na presença do Senhor, tem que vir do Espírito Santo, tem que vir da presença dEle. Agora, Pedro, ele experimentou a ressurreição. O que nós aprendemos com isso? Tem um princípio que eu tenho falado aqui para vocês. Nós falamos corajosamente sobre aquilo que nós acreditamos profundamente. Aquilo que você tem convicção, você proclama com autoridade e sem dúvida. Por exemplo, você faz propaganda de graça para as coisas que você acredita, que você acha boa, não faz? Sim ou não? Eu sei que você faz. Se tem uma série boa que você assistiu, quando você conversa com alguém, o que você fala sobre? Pô, rapaz, tem aquele filme muito legal, você tem que assistir. Pá, essa série aqui é muito joia e ninguém te pagou. Mas você fala, por que você fala? Porque você acredita que aquele tempo que as pessoas vão gastar ali é bom, vai trazer um benefício para ela. Poxa, agora tem um negócio aí chamado criptomoeda e tal, e aí tem gente que estuda, e quando você vai conversar com os teus amigos, ou com os teus parentes, você vai falar o quê? Você vai falar sobre esse mundo para ela, porque é uma nova oportunidade e tal, porque você quer que ela vá bem, porque você acredita que aquele negócio ali vai dar certo. Ninguém pediu para você, mas você fala com ousadia. Você foi comer naquele lugar, que lugar fantástico. Você não sai de lá com um bônus ou com um cupom, traga 2 pessoas, 4 pessoas e ganhe seu jantar. Você fala, vai lá, que é bom. Vai lá, que você vai se dar bem, você vai comer bem. Enfim, comprei um sapato, as mulheres, eu comprei um sapato fantástico, tem uma promoção, nossa, se espalha assim como se fosse fogo. Por quê? Porque você acredita que aquilo ali vai trazer um benefício para alguém. Você entende que você fala com ousadia e com coragem, quando você acredita em algo profundamente? Sim ou não? Você não tem medo se a pessoa vai se ofender? Que série porcaria que você me indicou, que restaurante lixo que você me indicou. Você não pensou nisso quando você falou, porque você acreditava que o que você estava falando era bom. Você entendeu isso? Meu amado, nós falamos com ousadia somente naquelas coisas que nós acreditamos profundamente. E a grande pergunta para nós aqui é: quão espantado as pessoas ao teu redor estão pela tua ousadia por Cristo? Se você não fala com o mesmo ímpeto que você fala do restaurante, da série, das criptomoedas, dos sapatos, enfim, com o mesmo ímpeto sobre Jesus para as outras pessoas, talvez signifique que nós não acreditamos tão profundamente assim que Jesus pode mudar a vida das pessoas, porque nós falamos sobre tantas coisas, porque nós testemunhamos sobre tantas coisas com ousadia, não, vai que vai dar certo, que talvez nós precisamos revisar dentro desse começo de ano se nós acreditamos. Existem aqui 4 níveis para você olhar, por exemplo, quão boa testemunha você tem sido de Cristo, de 1 a 10, quanto você daria para você em 2020, 2021? De 1 a 10, assim, 1 assim, sou quase igual o diabo, e 10 assim, nossa, eu e Jesus, quão? Eu compartilhei Jesus, falei da palavra, expliquei, atendi e tal, ok, você está num nível legal. Um nível anterior a esse, poxa, eu não compartilhei, mas eu trouxe gente para a igreja, eu trouxe gente para o PG, eu não sei falar direito, mas eu trouxe gente, enfim, eu levei as pessoas lá. Daria um 8 para você, um 7. Eu falei, não trouxe ninguém, não compartilhei, mas eu orei, nossa pastor, olha, orei, coloca aquele irmão lá só pela misericórdia, mas tenho orado. Já põe o nível 4, 5, tá legal, segue nessa. Ou, poxa, não trouxe ninguém, não compartilhei, não orei, não fiz nada. E talvez você está mais perto do cramunhão lá, como diz lá, né? Em termos de efetividade em compartilhar Jesus. Querido, as pessoas precisam eventualmente ficar espantadas com a nossa ousadia. Elas estão espantadas com a nossa igreja, com a nossa ousadia, com a nossa apatia em relação a testemunhar Jesus. Se nós não estamos falando corajosamente sobre a nossa fé, talvez signifique que nós não acreditamos profundamente sobre ela. Sabe, eu quero te encorajar, dentro dessa primeira resolução, a ser uma testemunha ousada. Essa é a nossa primeira resolução. Como igreja, a verdade que liberta. Não é sobre nós, é sobre as pessoas, é mais sobre ele e menos sobre nós, entende? Entende, amado? Sim ou não? Sabe, negar-se a si mesmo. Então a primeira resolução que eu quero ter em 2022, como igreja, eu pessoa e eu igreja, é ser uma testemunha ousada, porque quem não é uma testemunha ousada, talvez não creu profundamente naquilo que Jesus fez. Sabe, meu amado, se você é discípulo de Jesus, você é chamado a ser sal e luz.
é um chamado, não é uma sugestão. Ser sal e luz significa ser diferença. Luz no meio das trevas resplandece em qualquer lugar. Sal em um lugar que não tem sabor nenhum, ele faz a diferença. É um chamado, não é apenas uma sugestão. E eu quero te dar apenas duas indicações de como ser mais ousados. Apenas duas coisas para você se concentrar nessa primeira meta. As próximas 3 semanas vamos ver 3 metas diferentes. Mas essa primeira meta, como ser mais ousado? Como? Como não ceder ao medo? A primeira dele é muito simples. Passe mais tempo com Jesus. Olha o verso 13, desse mesmo capítulo 4 de Atos ali. Diz assim que eles ficaram espantados com a ousadia dos discípulos, pois eles podiam ver que eram homens comuns, sem treinamento especial nas Escrituras. Eles também os reconheceram como homens que tinham estado com Jesus. A pergunta que eu tenho para você é: quem Deus estava usando? Homens comuns. Quem Deus estava usando? Homens? Você pode repetir? Quem Deus estava usando? Guarda isso. Pessoas não estudadas. Você é um candidato perfeito para Jesus usar. Você é um homem ou uma mulher comum? Sim ou não? Então, cutuca a pessoa que está do teu lado e fala assim: você é a pessoa perfeita para Deus te usar. É você mesmo. Agora, outra pergunta que nós deveríamos fazer é: quem Deus usa mais? Poxa, Deus pode usar qualquer um, e eu sou a pessoa perfeita, eu sou uma pessoa comum. Quem Deus usa mais? Eles reconheceram que aquelas pessoas tinham estado com Jesus. Sabe quem é que Deus usa mais, meu amado? Quem passa tempo com Jesus. Quem passa bastante tempo com Jesus. Deus é um especialista em usar quem está na presença de Jesus. Agora, deixa eu te dar algumas coisas bem práticas. O que acontece quando nós somos seguidores de Cristo, mas não gastamos tempo com Ele? O que acontece? Eu vou te falar o que acontece comigo, tá? Eu sou o teu pastor e sou uma pessoa comum. O que acontece se eu não passar tempo com Jesus? Se eu passar várias semanas sem acordar de manhã, sem ler a palavra, sem me expor, sem pôr nenhuma música, sem orar, o que acontece? Se eu simplesmente levantar e seguir trabalhando, eu, o pastor da igreja, eu, uma pessoa comum, o que acontece comigo se eu fizer isso? Eu vou te dizer, eu enumerei algumas coisas aqui. Eu saio, eu passo vários dias, várias semanas sem fazer isso aqui. Eu saio para dirigir, alguém me corta no trânsito, o que eu tenho vontade? De esganar ela naquele mesmo e naquele exato momento. E eu sou um seguidor de Jesus. Eu começo a olhar umas coisas ao meu redor, eu vou no mercado, principalmente agora na época da temporada, né? Nossa, a minha paz, ela é roubada no momento que eu entro naquele lugar. A minha paciência ela não vai se esgotando, ela já se esgota no começo. É alguém que entra na tua frente, é alguém que faz não sei o que, alguém que demora, você está indo trabalhar, aqui tem alguém bem devagarinho na tua frente, você começa, as coisas comuns desse mundo começam a roubar a tua paz rapidamente. Se o meu time perder, meu Deus, eu não consigo nem trabalhar no outro dia, eu fico arrasado, eu fico deprimido naquela semana, a coisa não funciona. Eu entro nas redes sociais, o que eu faço lá? Eu só arrumo confusão, eu começo a olhar coisas, eu começo a responder as pessoas, negócios que eu acho errado, isso e aquilo, alguém vai contra ali a minha crença, minha ideologia, sei lá o que, eu começo a entrar em um monte de confusão, e aí o que acontece? Eu começo às vezes a ver as faltas dos outros, nossa que vida boa, minha vida é uma desgraça mesmo, e eu começo a entrar em depressão, eu começo a olhar um monte de coisa, e no dia seguinte, porque eu não vi nada espiritual, porque eu não me expus nada às coisas de Deus, o que acontece? Olha o que acontece com o pastor da igreja, ele não tem vontade de orar mais, ele não tem vontade, no dia seguinte, ele só está se expondo a essas coisas, ele não tem vontade nem de ir na igreja, nossa, tem que ir lá, tem que ver essas pessoas de novo, isso e aquilo, e tem que fazer isso de novo, ele não tem vontade, à medida que ele passa menos tempo com Jesus, apesar de ele ser um seguidor, ele vai tendo cada vez menos vontade de fazer as coisas do Senhor, e por consequência ele vai ouvindo Deus menos. Perceba, meu amado, que passar tempo com Jesus não é só cumprir o teu plano, eu li a Bíblia inteira esse ano, você não refletiu em nada, de fato, tua vida não mudou, teu estilo de vida não mudou, teu comportamento não mudou, você só leu, você só entendeu, só entrou aqui,
Isso é fato, a palavra não te mudou, teu conhecimento cresceu. Ai, eu oro, mas nada acontece. Pois é, nada acontece, talvez você tenha orado só com a tua mente. Talvez a tua oração seja muito autocentrada. Deus me ajude, Deus me proteja, Deus faz isso para mim. Você quer usar Deus como ferramenta. Entende que apesar de você fazer essas coisas, nada disso é passar tempo com Jesus. E se eu não passar tempo com Jesus, eu jamais serei uma testemunha ousada em nenhum momento. Deixa eu te dar uma fórmula. Desperdiça o teu tempo, bem tranquilo. Fica assistindo séries intermináveis de televisão, em qualquer plataforma, assistindo esportes, entrando na internet, passando horas e horas lá no YouTube, num vídeo atrás do outro, perdendo o teu tempo ali. Desperdiça o teu tempo tranquilamente, jogando, sei lá, faça o que você quiser e pensa assim, não vai dar nada. A vida é assim, estou relaxando, eu mereço, eu estou cansado. Fique fazendo essas coisas aí o tempo que você quiser. Quando você menos perceber, você vai estar espiritualmente distraído, totalmente distraído. O céu vai estar caindo ao teu redor aqui, você não está percebendo. O fogo vai estar comendo ao teu redor e você não está percebendo. Porque você achou que só porque eu fiz o meu plano bíblico, estava tudo certo. Eu fui na igreja no primeiro domingo do ano, está tudo certo. Eu até vou no PG, não faltei nenhum dia. Mas meu amado, se você trancou as portas do medo, da covardia, ou simplesmente do comodismo, que eu acho muito mais perigoso do que todas essas outras coisas. Nós vivemos em uma era muito cômoda. É muito cômodo. Essa ferramenta está aqui, uma bênção de levar a palavra de Deus às pessoas até as suas casas, mas ela deve ser uma ferramenta, ou seja, ela tem um momento para ser usado. Não é para você se acomodar dentro disso tudo. Se você quer que as coisas mudem, faça coisas diferentes. Se você quer que Deus intervenha na tua vida de uma maneira sobrenatural e extraordinária, na tua casa, transforme a história da tua família, querido, em 2022, por favor, venha conosco, e entre dentro desse pensamento altruísta de mais dele, menos de mim, mais dele, menos de mim. Ele vai te abençoar por consequência, é claro que ele vai fazer. Agora, deixa eu te dar a fórmula inversa. Se eu fizer outras coisas todos os dias, ainda que não seja, você não precisa fazer, agora eu vou entrar 40 dias de jejum em propósito, agora eu vou levantar às 6 da manhã todo dia para ter um momento com Deus, durante os 365 dias do ano. Não faça essa meta, você não vai cumprir. A Bíblia diz para você não fazer votos se você não for cumprir. Não faça. Faça algo simples que você consiga cumprir. Boa parte da tua semana, 4 dias da semana pelo menos, 5 dias da semana pelo menos, você acorda e a primeira coisa que você faz, vou ter o meu momento com Deus, que nós chamamos aqui de TSD, tempo a sós com Deus. Vou refletir em cima das Escrituras. Na primeira parte do meu dia, eu deixo a palavra de Deus renovar a minha mente. E você faz isso, você repete isso. Você ora trazendo situações diante de Deus. Escuta a Deus para ajustar as tuas atitudes. Olha a diferença da oração. Não é oração só do peço, eu quero. Eu escuto a Deus para ajustar as minhas atitudes, longe do meu egoísmo mais altruísta. Quando eu saio de casa, você faz isso boa parte da semana. Quando você sai de casa, o que você tem? Você carrega a presença divina contigo. Quando alguém te corta no trânsito, a tua paz ela é abalada naquele momento, mas ela não é roubada. Quando dá alguma coisa errada lá no teu trabalho, a tua paz pode ser abalada em um certo momento, mas ela não é roubada. Quando alguma coisa sai fora do eixo que você planejou na tua família, seja doença, seja qualquer for, querido, você não sai dos eixos, você não fica lelé da cuca, como diz a turma antigamente, né? Você está centrado em Deus, você quer crescer em ousadia? É muito simples, gaste tempo com Jesus. Quando eu vejo uma oportunidade, eu reconheço que é Deus tentando me usar. Eu estava dentro da minha reflexão, hoje de manhã, olhando para esse texto, para um outro que eu abri lá também, eu estava pensando assim, poxa, tudo que Deus me pede para fazer, aquilo que eu tenho dito para vocês, é impossível de ser feito sem Ele. Mas Deus quer me usar, tem coisas que eu não posso fazer, mas tem coisas que Deus coloca na vida das outras pessoas que só eu posso ser um instrumento, porque eu estou presente naquele momento. Tem coisas que eu não consigo fazer, tem coisas que eu não posso fazer,
Mas existem situações, querido, e vão haver muitas delas em 2022, que só você pode trazer a solução na vida daquelas pessoas. Amém? E a última coisa, a primeira é passe mais tempo com Jesus. E a segunda, peça a Deus para te fazer mais ousado. Quantas vezes você já pediu esse tipo de coisa? Geralmente é pai me protege, pai me dá, pai faz isso, pai não deixa acontecer. Pai, me faz mais ousado. Ou, pai, me deixa seguro, não deixa nada de ruim acontecer. Quando você é fiel na sua fé em Cristo, a sua família pode se voltar contra você. Você sabia disso? Se você decidir realmente firmar na palavra, pode ser que os teus parentes se levantem contra você. Veja agora, esses mesmos discípulos sob ameaça de morte, o que eles fazem? Verso 29, nosso último verso. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia. O que é que eles pedem quando são pressionados? Não, Senhor, nos livra. Pai, não nos deixa ir para a cadeia. Pai, não nos deixa pegar o vírus. Pai, não deixa que isso aconteça com o nosso país. O que eles pedem? Diante das ameaças, concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda. Querido, quando nós passamos tempo com Jesus, inevitavelmente nós crescemos em ousadia. Talvez você passou boa parte do tempo nos últimos 2 anos trancado em casa, talvez ouvindo as palavras, tendo seus momentos com Deus, mas é tempo de nós sermos mais ousados agora. Talvez você continuou sendo uma testemunha, mas o que Deus pede para nós, como primeira resolução dentro desse ano, é que nós sejamos ousados. E é impossível que isso aconteça na nossa igreja se nós não tivermos a presença viva do Espírito Santo sobre nós. Se coloque de pé, por favor. Você sabe que eu não gosto desse tipo de pregação, daquela pregação do medo, né? Ai, vem para Jesus, porque senão o inferno te espera. Mas eu seria negligente com a palavra de Deus se eu não falasse sobre isso com você. A Bíblia nos ensina: viva na presença da glória de Deus, e você passará uma eternidade com Ele. Do contrário, existe um horror de condenação eterna, do que nós chamamos de inferno, do que algumas pessoas não entendem. E a Bíblia nos dá uma ideia assim, ó. Em algumas traduções, a palavra inferno significa literalmente sepultura, mas existe um lugar de tormento, e a Bíblia nos dá algumas indicações de que é terrível este lugar. Palavras são inadequadas para capturar a angústia que haverá neste lugar. Ela traz expressões como choro e ranger de dentes. É um lugar terrível. Ela traz expressões como escuridão exterior, lago de fogo e enxofre, lugar de tormento, sofrimento indescritível. Jesus traz uma expressão assim: olha, é um lugar tão terrível que, se por um acaso, vou te dar uma expressão, se o teu olho direito estivesse te levando para lá, é melhor que você arranca ele e joga fora do que ir para lá. É uma expressão que ele usa, não é literal, mas ele está falando que existe esse lugar. E quando nós deixamos de ser uma testemunha ousada, talvez nós somos negligentes com pessoas que estão ao nosso redor, que estão indo para esse lugar, querido. Palavras não conseguem descrever este lugar, assim como palavras não conseguem descrever a glória dos céus. 1 Coríntios, Paulo vai dizer que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem ninguém conseguiu imaginar, jamais passou pelo coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Assim como o horror do inferno é indescritível, a glória dos céus é muito mais indescritível. É sobre isso que eu quero me concentrar no final dessa primeira resolução. Palavras também são inadequadas para descrever a glória dos céus. João, na sua visão de Apocalipse, ele vai dizer assim: eu vi um novo céu, uma nova terra. O primeiro céu, a primeira terra tinha passado. O tabernáculo de Deus agora está com os homens,
eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E aquele que estava sentado no trono disse: eu faço novas todas as coisas. Está feito. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Aquele que tiver sede, eu vou dar de beber gratuitamente da fonte da água da vida, e ao vencedor ele dará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Se você acredita profundamente nisso, fale sobre isso. Se você acredita profundamente que haverá um lugar de pranto, choro e ranger de dentes para aqueles que não ouvirem essa mensagem, fale com ousadia sobre isso. Mas fale sobre a obra da cruz, não sobre esse lugar. Fale sobre esse novo lugar que o Senhor trouxe, que Ele vai trazer. Meu amado, uma fé tímida não atinge o mundo. Uma fé contida não muda o mundo. Uma fé trancada às portas dos seus apartamentos, das suas casas, não muda o mundo. Nós precisamos começar a mudar o mundo pelo lugar que nós somos inseridos. Então eu quero pedir que você feche os teus olhos nessa hora, e nós vamos fazer a oração que os discípulos fizeram. Pai, nos dá mais ousadia nesse ano de 2022. Tem tantas coisas que nós precisamos para nós mesmos, mas como igreja nós queremos te pedir, Pai, nos dá mais ousadia em 2022 para falar de Ti, Pai, que nós venhamos a lembrar do nosso amigo lá do futebol, da nossa amiga que caminha conosco, e pensar, não é tarde demais para ela, que há pessoas na nossa vida que nós amamos, ó Pai, que não conhecem, não sabem da graça de Deus, e um dia vai ser tarde demais, mas hoje não vai ser esse dia. Esse ano de 2022 não vai ser esse dia. Nós não vamos nos esconder atrás das portas em 2022, e se eles disserem não, e se eu compartilhar minha fé e eles não quiserem ouvir, e se eu não fizer isso, é a pergunta que nós queremos que esteja martelando em nós, e se eu não fizer isso, assim como Pedro, Pai, nós somos pessoas comuns, mas somos cheios do Espírito Santo. Senhor, nos faz corajosos na nossa fé, que nós sejamos testemunhas ousadas, porque nós falamos corajosamente sobre o que nós acreditamos profundamente, e nós acreditamos que Jesus é o nome acima de todo nome, nós acreditamos que logo Ele está retornando como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, nós acreditamos que existe um caminho, Ele é a verdade, Ele é a luz, Ele é a água viva, Ele é o pão vivo que desceu dos céus, nós cremos que Ele é o nosso Salvador, que Ele morreu e ressurgiu dos mortos. Pai, eu te peço hoje, faça aqueles que são seguidores de seu Filho Jesus ousados ao invés de egoístas, Pai. Senhor, nos ajuda a negar nós mesmos. Nós seguimos aquele que deu a vida por nós, por isso nos faz ainda mais ousados no Espírito Santo. Nós levantamos as nossas mãos dizendo: Pai, nos ajude a centralizar o nosso dia ao Teu redor, nos ajude, Pai, a procurar as Tuas coisas em primeiro lugar, que todos os dias nessa semana, nesse ano novo, Pai, nos dê olhos espirituais, para ver aqueles que precisam do Teu amor, da Tua graça, a graça do Teu Filho, e que Deus nos instigue, nos dê coragem, apenas para dar esse passo de fé, não com medo do que vai acontecer se nós fizermos, mas a perceber a tragédia do que vai acontecer se nós não fizermos. Ó Pai, quem somos nós? Nós somos pecadores, e nós precisamos de um Salvador, um Salvador que nos perdoou pelos nossos pecados, que fez tudo novo em nós. Não existe uma versão melhor de nós, existe uma versão completamente nova de nós mesmos. Por isso, Pai, nos dá ousadia, nos dá ousadia. Eu quero convidar a você que está aqui, ou você que está em casa, que talvez nunca tomou essa decisão, talvez nunca confessou isso publicamente. Jesus fala: se você me confessar diante dos homens, eu vou te confessar diante do Pai que está nos céus. Se em algum momento da tua vida você nunca fez isso, levante as suas mãos agora. Você que está em casa, você que está na sala, você que está no quarto, onde você estiver, coloque a mão no seu coração, levante as suas mãos aí onde você estiver. Repita assim comigo: Pai, eu quero te confessar diante dos homens, diante das pessoas, que Tu és o meu Deus. Eu quero fazer isso direito. Eu me arrependo profundamente dos meus pecados. Eu quero me afastar deles. Eu quero entregar a minha vida a Ti, Jesus. Eu quero fazer dessa oração a minha confissão.
escreve o meu nome no livro da vida. Dirige os meus passos de hoje em diante na tua direção. Eu quero viver um novo estilo de vida, tendo Jesus como a minha prioridade máxima. Dirige os meus passos, perdoa os meus pecados e me recebe na tua família. Envia o teu Espírito sobre mim, para que eu possa andar em retidão e em ousadia, e me torne uma testemunha ousada para a glória do teu reino. Eu entrego a minha vida a ti, de hoje em diante. Amém. Amém, meu amado. Se você assim o recebeu, se você assim o declarou, escreva aí no chat, escreva o teu nome, nós vamos entrar em contato contigo, para que você comece a trilhar esse novo tempo, nesse novo ano, nesse novo caminho. A melhor decisão que todos nós temos a tomar é começar um ano novo, dizendo assim: Pai, mais de Ti e menos de mim. Que nós possamos aprender nas nossas próximas 4 semanas, queridos, a sermos uma testemunha ousada, a sermos um servo fiel, um doador extravagante, e a viver cada dia para a glória do Senhor. Amém? Você vai estar comigo nessa jornada? Amém? Se você por um acaso perder alguma dessas palavras, volte, assista no YouTube, envie para as outras pessoas. Vai ser a nossa meta de ano novo dentro desse 2022.